Bem, quando a gente recebeu o convite, eu e o Luiz é o meu irmão e meu sócio. Ele não pode estar aqui, não pôde estar aqui, ele está viajando. E aí a gente pensou que a gente, enfim, vai fazer esse acompanhamento, falar da edição dos livros, mas a gente acha importante explicar um pouco o histórico da editora. Não no intuito de fazer uma propaganda da editora em si, mas para vocês entenderem que a gente mesmo também foi aprendendo durante esse histórico quais são as dificuldades, quais são, enfim, as vantagens e por aí vai. Então eu vou contar um pouco dessa história e depois eu vou apresentar um pouco de cada livro e as especificidades de cada um. E vocês, por favor, vão me interrompendo, porque às vezes eu começo a falar e fico falando. Então, antes de mais nada, me apresentar. Eu sou de Minas, sou de Poços de Caldas, e às vezes eu falo no plural porque sou eu e o meu irmão gêmeo, então faz algumas décadas que a gente está juntos, então fica assim. Mas enfim, nós somos de Minas, eu fui para São Paulo fazer arquitetura, ele foi para o Rio fazer direito, aí depois de alguns anos ele se formou, foi fazer mestrado em História e Filosofia do Direito em São Paulo, e quando ele estava terminando o mestrado ele falou, bem, não quero advogar. Aí a gente falou, nossa, o que a gente pode fazer, né, da vida? E nesse período eu tinha, ainda como estagiário, eu tinha trabalhado na Cosac Naif. Tem um livro que talvez vocês conheçam que chama Linha do Tempo do Design Gráfico no Brasil. E eu fiz a pesquisa para esse livro, então foi uma imersão pesada nesse universo do design, das publicações. Bom dia, tudo bem? E foi uma experiência super importante, não só pelo livro, mas também pelo ambiente da Cosac, que era, enfim, excepcional em todos os sentidos. E porque, no final, o livro é maravilhoso, mas a pesquisa que está por trás dele é muito maior. Foram, assim, da parte que eu participei, foi mais de um ano de reuniões e seleção. E muita coisa do que a gente viu nesse processo não está no livro. Então é realmente uma coisa imensurável. Mas enfim, eu tinha saído dessa experiência e depois eu fui trabalhar na SP Arte, que é uma feira de arte em São Paulo. E aí lá eu já tinha uma relação com arte contemporânea, aprofundei essa relação, dessa vez numa perspectiva do próprio mercado. E desse contato eu passei a conhecer o Tijuana. A Ana Luísa vai vir? Então eu deixo essa parte com ela. E enfim, eu conheci a Ana, o Tijuana, a produção deles, e fiquei absolutamente encantado com isso. O meu irmão estudava as crônicas abolicionistas do Machado de Assis, então ele já tinha uma entrada na literatura. E daí a gente falou, bom, nessa questão, o que a gente pode fazer? A gente falou, vamos fazer uma editora. Mas não podia ser uma editora de arte, porque já existia a Cosac. Naquele momento a gente não esperava que a Cosac fechasse. Então, deixa esse espaço para a Cosac. E a gente falou, bem, essa produção de livro de artista é muito incipiente, é muito... não é amadora de maneira alguma, mas é um espaço ainda muito pouco ocupado no Brasil. Daí a gente foi falar com a Ana, que naquele momento estava no Tijuana, a gente foi falar com o Charles, foi falar com todo mundo que a gente podia para falar o que eles achavam e quase pedindo licença também. A gente vai abrir uma editora, mas de maneira alguma é para ser uma concorrência, é para ser uma coisa junto, que agregue. E todos foram super receptivos. A Regina Melim, a Regina vai vir? Já veio. Que é uma pessoa também excepcional,
Enfim, nós fomos muito bem recebidos por todos. E daí então a gente falou, vai ser isso, vai ser uma editora de livro de artista. Isso porque também a gente começou a colecionar esses livros ao longo dos anos para tentar entender o que era esse material, o que poderia ser. E a gente também estudou bom dia, tudo bem? Essa história do livro de artista. Porque, na verdade, como produção independente, ele já está no ambiente brasileiro há muito tempo. O Amir veio. Então, também vou pular essa história que ele deve ter contado de 1800 bolinha até hoje. Mas, enfim, a gente tem uma produção muito rica, principalmente na década de 60, 70, mas está sempre, ou quase sempre, vinculada a uma produção independente. E depois isso vira o que a gente chama de efêmero, a produção efêmera fica mais fetichizada. Mas, enfim, entendido tudo isso, a gente partiu para um outro... Eu vou tratar de questões burocráticas também, que eu acho que faz bem a gente saber que o mundo não é tão bonito assim. A gente pensou, bom, como financiar a editora? E naquele momento, ainda hoje, né, mas naquele momento a Lei Rouanet estava, eu acho que mais em alta do que hoje. E a gente falou, bem, o primeiro canal então é a Lei Rouanet. Então a gente abriu a editora em 2012 como empresa, porque para inscrever na Lei Rouanet você tem que ter um currículo, tem que ter um portfólio, enfim. Então ela ficou aberta, mas sem produzir durante 2 anos. E nesses 2 anos a gente ficou entendendo quais seriam os primeiros projetos. Então o primeiro projeto que a gente inscreveu na Lei Rouanet, por exemplo, ele foi recusado, porque a gente quis ser muito... Honesto a gente sempre mas a gente quis ser extremamente transparente com a Lei Rouanet e eles não aceitam isso. Eles não conseguem entender que o nosso primeiro projeto era oferecer um livro em branco. Eles falam, não, a gente tem que saber o que vai estar dentro do livro. E aí nisso foi negado o projeto. E a gente falou, bom, então tá bom, então a gente vai inventar o que tem dentro do livro só para ser aprovado. E funcionou. Eu digo isso porque a gente tem que entender como o sistema funciona. É mais complexo do que ele parece. Mas, enfim, nesses 2 anos a gente foi conversando com os artistas, elaborando esses projetos, inscrevendo na Rouanet. E daí, em 2014, então, a gente lança a editora com 2 livros. Um é o da Sandra Cinto, que eu não trouxe aqui, depois a gente pode ver imagens. E o outro é o do Fábio Moraes, que é esse. Mas eu vou contar especificamente de cada um. É uma caixinha. E aí, depois desses 2, a gente começou a variar os projetos. Eu vou explicar cada um. A gente tem um espectro bastante amplo. Então, o livro da Sandra é um livro totalmente artesanal. Ele é uma partitura que é impressa em litografia e depois ela desenha em cada um. Então, são 15 exemplares. Eles são 15 exemplares, mas são únicos. Esse do Fábio, por exemplo, são 300. E o do Alfredo Jar ou do Matheus Rocha Pita são 1000. Então, tem essa variação. E aí é engraçado porque às vezes as pessoas falam, isso é um livro de artista mesmo, olhando para o da Sandra. A gente falou, não, todos os livros que a gente faz são livros de artista, independente da tiragem ou dessa questão manual do fazer. Mas aí então eu apresentei um pouco como a gente começou. Eu vou contar de algumas referências. E aí eu peço desculpas porque o Amir certamente já passou por muitas delas.
E aí vocês vão comentando, enfim. O Fábio Moraes, então, pra gente, na verdade, é uma referência absoluta como artista e como quem produz livro. A gente, sem constrangimento, a gente é apaixonado pela obra dele. Eu acho que ele é um artista genial. Bem como outros artistas, seus pares, a Edith, que veio ou virá, a Marila Dardot, enfim. E aí eu trago aqui um livro que é de uma exposição da Marila, e aí um dos volumes é ela e o Fábio, que é esse primeiro, esse daqui. Porque são artistas, então nesse primeiro momento a gente estava tentando olhar para os artistas que trabalhavam com palavra ou com livro. E aí, por que a Sandra? Vocês conhecem o trabalho da Sandra Cinto? Não? Sandra Cinto. Tem internet aqui? Que aí eu posso ligar no site, desculpa. Acho que daí eu fico lá atrás, você fala e aí eu pesquiso lá. A Sandra é uma artista que é bastante conhecida pelo desenho. Ela faz pintura, mas enfim, é uma pintura desenhada. E faz alguns objetos também. E na minha trajetória pessoal, em São Paulo, a obra da Sandra me marcou de uma maneira muito espontânea. Porque no centro da cidade, na frente do Centro Cultural Banco do Brasil, tinha um banco de bronze na rua, e o banco ele estava na rua e vencia um desnível, e esse desnível era vencido por uma pilha de livros. Então essa pilha de livros é um objeto recorrente em outras esculturas dela, mas eles são sempre volumes fechados. E aí a gente convidou a Sandra, né, para fazer alguma coisa. A gente falou: Sandra, a gente queria que você abrisse o livro pela primeira vez. Ela nunca tinha feito esse gesto de abrir, ela só tratava do volume. Então, ao mesmo tempo que a gente estava olhando para o Fábio, que é uma pessoa que sempre trabalha com livro, com a palavra, a gente estava olhando também para a Sandra, que nunca tinha feito essa incursão nesse mundo da publicação. Porque a gente queria ver exatamente essa variedade, como cada um se responderia a esse convite. Então ela fez essa partitura, que tem a ver com o que ela estava fazendo naquele momento. E o Fábio fez esse livro, que pra gente foi um presente. Ele anunciou assim, ele falou: vou dar um presente para vocês. Porque é um livro que conta a história da impressão no Brasil também. Então, além de ser um objeto, uma obra, enfim, vocês tirem suas conclusões, ele ainda tem esse dado histórico, dessa história da impressão. Então, esse foi o começo. Aí, uma outra referência que eu queria comentar, eu vou falando tudo meio misturado assim, depois vocês vão filtrando e a gente vai indo e voltando. Quando a gente começou a pensar nessa questão da Lei Rouanet e pensar que tinha que ter um projeto pré-estabelecido para que fosse aprovado e pudesse ser dimensionado e tudo mais, a gente encontrou uma editora em Paris que tem esse projeto, ela chama One Star Press, e é um projeto que eles são sempre livros desse tamanho, impressos em preto e só. E aí o artista faz o que quiser. E quando você entra nessa editora, eles têm assim dezenas ou já devem ter centenas de títulos já. E aí é maravilhoso você ver que todos os livros na estante são iguais, só que todos eles são diferentes. E as possibilidades são infinitas, mesmo dentro de um formato tão restrito, formato físico mesmo. E aí você consegue enxergar a potência dos artistas na hora de produzir um livro, porque é muito simples e eles são absolutamente geniais.
Então a gente tomou esse modelo do formato igual, de ser impresso em uma cor, etc., para fazer o que a gente chama hoje da série Ponto e Vírgula, que é essa série toda. Então o Fábio foi o primeiro, aí depois a gente fez do Rafael RG, eu vou contar cada um, da Lenora de Barros, da Jaque Lerner, isso foi a primeira leva, e aí esse ano a gente retomou com o Thiago Honório, a Mabi Betônico e a Marila Dardot. E aí, então como a gente fez? A gente chamou, desenhou junto com a Ana Heloísa Santiago, que foi a designer, e a Aline Vale, que foi a produtora gráfica, que aliás registro meus incansáveis e eternos agradecimentos. Não, são pessoas, são amigas, antes de tudo, e são pessoas muito especiais no que elas fazem. Então a gente gestou junto esse modelo. É chata a caixinha, tem que fazer assim. Todas essas soluções que no final são muito simples, mas para que funcionasse. Então o livro tem 128 páginas para poder fechar os cadernos. Ele é sempre impresso em uma cor com um único papel. Só que o artista pode escolher o papel, pode escolher a cor e por aí vai. Por que dessa caixa? Como a ideia é que esse projeto fosse patrocinado via Lei Rouanet, a gente não queria os logos de patrocinador do governo federal. Imagina, né? Esse já é? Deixa eu até ver. Aqui não tem marca nenhuma, tudo aqui, ó. Não, então, imagina, que tristeza. Na caixa. Fazer isso. Não, é discreto, mas se fosse no livro, é meio ofensivo, né, dependendo do governo. Mas, então essa solução da luva foi para livrar o livro, o objeto livro, de qualquer contaminação. E também tem uma questão que vem do próprio mercado, que é... Vocês não, porque vocês são todos interessados, né? Mas cadê o livro de Paris, o francês? Não, já passei. Se você faz um livro assim, aqui no Brasil, ninguém dá valor. Fato. Muito simples. Carinha de pobre. Não, é verdade. Não... Então a caixa, ao mesmo tempo, colocava esse objeto em outro lugar. E aí ele é numerado na caixa. Essa primeira versão foi as tiragens foram de 300 exemplares. E você... deixa eu abrir, porque eles são todos... Numerado aqui atrás. Deixa eu tirar, se você quiser assim. Obrigado. E aí, enfim, vocês vão ver que os livros são muito diferentes entre si. Alguns artistas tiram proveito dessa liberdade que o livro tem. Então, o Fábio, por exemplo, ele vai inverter toda a ordem do livro. A capa vai para o meio. Você tem que ler o livro do começo para o fim, alternando. A Jaque Lerner, ao contrário, falou, não, eu quero que tenha folha de rosto, tenha todos os itens, um sumário no final, todos os elementos de um livro tradicional. Então, existe essa variação. E ainda assim, o que a gente tem no final é uma obra absolutamente diferente da outra. Deixa eu ver aqui. Bem, os 4 primeiros, então, a gente lançou ao longo de 2014. Pode colocar nos livros. Você quer um negocinho aqui? Você pode... Não, pode fazer daí mesmo. E aí lá no final... seria ótimo se eu pudesse mexer. Peraí, lá no final. Tem o da Sandra, só para eles verem. O primeiro
pode deixar nas imagens mesmo, só para vocês verem o que é a partitura que ela fez. E aí você vai vendo, no caso da série, que os artistas vão usando estratégias para burlar as regras. Então, por exemplo, o Rafael RG escolheu um papel colorido. Então o livro dele tem 2 cores, mesmo que o projeto tenha previsto só uma. A Lenora de Barros, bem no meio, tem um verniz. Na verdade, ele tem verniz de fora a fora. Porque o verniz não é uma cor, então tá dentro do que foi pedido, usar uma cor. Ele é impresso em preto e tem o verniz por cima, e bem no meio é só o verniz, que é o hífen C. E por aí vai. No caso da Jaque, por exemplo, já que eles estão passando, se puder colocar a imagem, que aí depois eles vêm, vai em livros. Gente, eu sou muito boa aqui. Aí vai estar lá embaixo. Eu com a tecnologia. Ali, atletas. A Jaque, por exemplo, quando a gente a convidou, a maioria dos artistas são assim, pedem um tempo, falam, a gente vai pensar. Essa questão da dúvida não é exclusividade de vocês, todos têm dúvidas. E a Jaque falou, não, eu tenho uma joinha, vou entregar uma joia. A gente fala, ok. E aí, de repente, ela chega com pastas e mais pastas, de recortes de jornais, que ela... Vocês conhecem a produção da Jaque? Ela é uma acumuladora, ela coleciona tudo. Então ela passou anos juntando essas reportagens do Caderno de Esportes. E ela fazia desenhos das silhuetas dos atletas. E ela falou, bom, eu quero trabalhar com isso, com esse material. E ela faz aquarela também muito bem. Ela falou assim, eu podia fazer a aquarela e o livro ser essas aquarelas. A gente falou, já que a gente não quer reproduzir a aquarela, a gente quer que o livro seja o livro. E aí ela foi muito generosa, ela entendeu que o livro não podia ser a reprodução de uma obra existente. Então ela emprestou pra gente todos esses jornais com essas silhuetas que ela desenhou. E aí a Luísa Azevedo, que é uma outra designer, vetorizou redesenhou então todas essas silhuetas a partir de uma seleção que a gente fez com a Jaque. Então essas formas, elas não existem em outro lugar que não no livro. A Jaque tem outras séries que dizem respeito a essa pesquisa dos atletas, mas eles tomam outra materialidade, ou são aquarelas, ou tem uma série que é com nanquim, outras são esculturas. Mas enfim, para contar que esses processos vão variando. Bem, daí então encerrou a série, ponto e vírgula. Deixa eu ver o que eu posso mostrar. Aí depois eu passo outros, mas para contar pontos de mudança da editora. Até então a gente trabalhava, né, só com artistas brasileiros e daí a gente pensou, bem, porque, claro, a gente está a todo momento pesquisando, a gente vai conhecendo artistas que a gente admira muito. Isso, então, fazer um parênteses. Todo mundo pergunta, como vocês escolhem os artistas? Como vocês publicam? Porque muita gente pergunta se a gente pode publicar. Aí a primeira coisa a gente tem que conhecer a obra das pessoas. Não adianta eu publicar a obra de alguém que eu não saiba defender a produção como um todo. Então,
Isso é a única certeza que a gente tem. Todos os artistas que a gente publica é porque a gente gosta muito. Então, enfim, a gente conheceu esse artista chileno, que é o Alfredo Jaar, que ele é, na verdade, conhecido internacionalmente como fotógrafo. E o livro que ele fez não tem nada de fotografia. Daqui. Esse projeto, na verdade, ele foi feito porque o Alfredo mora em Nova York. A primeira edição dele foi feita lá, pela Printed Matter, é uma edição americana, né? E daí a gente conheceu esse livro, comprou e tal. E depois, quando a gente foi fazer o convite para o Alfredo, ele de novo falou, bem, eu tenho que pensar em alguma coisa. E a coisa não estava saindo. E aí a gente falou, bem, e se a gente fizesse a edição brasileira desse projeto, que é o Outros Pensam? Em inglês é Other People Think. E ele adorou a ideia, na verdade, porque esse projeto, isso é uma série que ele tem, que ele dialoga com outros intelectuais, outros artistas, que de alguma maneira é uma homenagem dele para essas pessoas. Então esse texto, na verdade, é um texto que foi escrito pelo John Cage quando era jovem ou criança, praticamente. Estava na escola, é um texto escolar. E trata das relações entre os Estados Unidos e a América Latina. Isso é um tema que percorre toda a obra do Alfredo Jaar, ele como chileno que vive nos Estados Unidos. E o interessante para a gente era trazer esse texto, então, que fala da América Latina para a língua portuguesa. E aí, de cara, a gente falou, bem, a gente está no Brasil, o Alfredo é chileno, o texto fala da América Latina, e a gente sabe que não existe uma integração real entre o Brasil e os nossos vizinhos. O Brasil é o Brasil. Aliás, isso é uma coisa que o próprio Alfredo corrigiu a gente. A gente fala América Latina como se fosse outra coisa. Então eu mesmo aqui na minha falo, a gente trabalha com artistas brasileiros e latino-americanos. São todos latino-americanos, inclusive os brasileiros. Então o Alfredo ficou muito feliz com essa possibilidade de, em um único volume, a gente ter esse texto em português e em espanhol. Então, teoricamente, era muito simples, era um projeto que já estava pronto, mas tinha que ser traduzido. E aí não é tão simples assim, porque fazer uma tradução de um texto para 2 línguas tem todo um processo que é específico da edição, que toma tempo e toma muita atenção, de revisão, de tradução. A tradução foi feita pela Lucrécia Zappi, que é brasileira, mas foi criada na Argentina, então ela tem familiaridade com as 2 línguas, escreve nas 2 línguas. E, enfim, passou por N revisões. E no final, por exemplo, o Alfredo falou, porque já estava desenhado e tal, ele falou, a única coisa que eu quero é que o preto seja preto. Aí pra quê, né? O nosso primeiro livro com um estrangeiro, e o Alfredo Jaar é uma pessoa realmente, ele não é muito conhecido no Brasil, mas ele é absolutamente reconhecido fora. A gente falou, a gente não pode errar o preto do Alfredo. Então a gente imprimiu um livro PB na Ipsis, que é a melhor gráfica do Brasil. Ou, enfim, que faz as melhores produções. Porque a gente queria que o preto fosse preto. Então, ao mesmo tempo que ele é muito simples, ele tem um processo muito sofisticado na própria feitura. Deixa eu ver o que mais que eu falo desse livro. E aí, na edição americana, por exemplo, ele é todo em offset. Aqui a gente fez com relevo, com silk na capa. Ele ficou super feliz com isso. Ele falou, isso era uma ideia que eu queria ter feito lá, mas ficava caro.
Na hora de fazer a tiragem, por exemplo, o Alfredo fala, eu quero uma tiragem limitada de 1000 exemplares. Porque para ele 1000 exemplares é uma tiragem limitada. E aqui no Brasil, não. Enfim, é uma tiragem grande para o nosso mercado editorial. Então tem essas surpresas. E também ele foi muito generoso, ele fez um print, isso ele fez com a Printed Matter também. Fez um print para a gente vender e poder pagar a impressão do livro, porque o livro em si não se paga como produção. Aí nessa pesquisa dos estrangeiros, a gente conheceu também o Luiz Kamitzer, que é uruguaio, que também não é das figuras mais conhecidas no Brasil, mas é bastante foda. Também mora em Nova York. Quando eu falo a gente conheceu, obviamente a gente conheceu primeiro a obra e depois a gente conheceu os artistas, né? E esse é engraçado também porque ele falou, não, um dia eu vou acordar e ter uma ideia. A gente fala, ok, a gente vai ficar esperando esse seu e-mail. E ele literalmente um dia acordou e mandou um e-mail, falou, o livro que eu quero é assim, e um parágrafo, que é um caderno pautado, igual os cadernos tradicionais escolares, e no meio eu quero uma impressão lenticular, que é essa impressão que muda quando você mexe a folha, com uma foto de um céu. Só. Aí pra quê, né? A gente foi atrás do caderno. Não sei aqui se vocês encontram, mas não existe mais caderno com essa linha vermelha. Sério? Você tem o caderno pautado, brochura normal, só que ele é todo azul. E aí entra, a gente gosta de ter dor de cabeça, né? Pra que fazer no azul, se a gente tem no imaginário a linha vermelha? Então a gente comprou papel almaço, que tem a linha vermelha, e fez o caderno. Então ele não é um caderno comprado, ele é um caderno feito. E ao mesmo tempo a gente não quer... Muita gente fala, por que não imprime então a pauta? A gente falou, não, porque a gente quer a folha de caderno. Então esse caderno ele foi todo refeito, né, feito do início. Essa impressão lenticular, por exemplo, quando a gente começou a pesquisar, você tem 2 processos de impressão, ou digital, que daria para fazer uma tiragem pequena, mas aí a folha é rígida, ou offset, e a gente queria a folha mais fina possível para que ele ficasse maleável. E aí, se você faz offset, você tem que fazer pelo menos 500. Então, tudo isso vai balizando escolhas que não estavam previstas antes. Essa questão de mandar fazer o caderno, de ter uma tiragem, uma impressão em offset, e por aí vai. E aí, a obra dele é isso. E às vezes a gente vai nas feiras e as pessoas falam... elas ficam encantadas, porque, enfim, é encantador. Quando a gente imprimiu na gráfica, era uma coisa meio mágica. Os funcionários ficavam todos em volta da máquina, porque ela estava cuspindo céu. Era uma coisa muito bonita. Então todo mundo acha lindo e depois fala, nossa, mas é caro esse caderno. Quanto é o caderno? Aí a gente respira, porque o Luiz Kamitzer é um senhor, tem 80 anos, foi um dos primeiros artistas conceituais da América Latina. Ele é, assim, um artista muito excepcional. Então, se você acha caro o caderno, ok. Vou continuar dormindo em paz. A gente não pode, tem que ter isso. E aí, de novo, para poder pagar a produção, ele fez uma versão, então é essa brochura, e ele fez uma versão que é capa dura,
e é assinado na primeira página. A gente, na verdade, é meio contra essa questão de diferenciar o assinado do não assinado. Mas no caso do Luiz Kamitzer, ele tem uma série de obras que a obra é a assinatura dele. Ele vende a assinatura dele. Isso, eu acho que é da década de 70, essa série. Então ele está pensando essas estratégias, não é de ontem, está há décadas. E aí quando a gente lançou, as pessoas falavam, mas eu posso pedir para ele assinar? A gente falou, não, porque o livro assinado é um objeto e não tem constrangimento nenhum em falar que isso é o mercado funciona assim. E é assim que o livro foi pago. Mas enfim, isso foi o segundo artista estrangeiro que a gente trabalhou. E aí, só para continuar, isso ele fez no dia que o Lula foi preso. Ele postou no Facebook, pode passar. É para vocês. Isso a gente distribui. E é um pouco perigosa essa peça, mas enfim. Ele postou e a gente falou, nossa, Luiz, a gente pode fazer um postal disso para distribuir? Porque isso era na semana da SP Arte. Que vocês podem imaginar tem uma tensão política entre o mercado da arte e o PT, especificamente. Então a gente queria mesmo causar uma coisa ali distribuindo isso. E é incrível, porque teve gente que passou e falou, adoro a bandeira do Brasil. Que é óbvio, essa coisa ufanista e tal. Então é perigoso, porque pode parecer que a gente está nessa onda ufanista, mas isso faz parte da pesquisa dele, ele tem um trabalho com as bandeiras. Então são essas inserções um pouco que parecem aleatórias, mas não são. Aí deixa eu falar de uma outra coisa. Acho que tem coisa que não vem. Ah, não, tá aqui. A Regina mostrou isso? O contrato? Não? Mostrou? Ah, deu pra vocês? Bom, tá aqui. Então vou pular o contrato. Foi o sorteio. O que é isso? Oi? Eu não tava aqui na informação, não. O que é isso? O contrato do Cef Seguilau. Ah, foi o amigo? Hã? Postou na mesa lá, não foi? Tava na mesa, junto com os outros trabalhos. Enfim. Depois vocês veem. Esse foi um projeto que a Regina chamou a gente para fazer junto. Que é um contrato do Cef Seguilau, que aí talvez o amigo já tenha falado dele. Que era um curador, artista, enfim, essas pessoas inclassificáveis, que trabalhou muito com publicação. E é um contrato que vai tentar resguardar os direitos dos artistas em relação aos galeristas e aos colecionadores. E quando ele fez isso, ele distribuiu e ele falou que esse contrato, porque tudo que ele fazia era obra. Então esse contrato poderia ser reproduzido desde que distribuído gratuitamente. Aí a Regina chamou a gente para fazer junto com ela, junto com a Parênteses, e pensando também que o meu irmão é advogado, né? Então ele poderia fazer a tradução contratual. E ele falou, não sou mais, não advogo, mas eu sei quem pode fazer essa tradução. E aí ele convidou duas amigas que são muito engajadas com as questões, enfim, com uma agenda política progressista, e pediu para que elas traduzissem. E aí qual foi a grande coisa dessa tradução? O inglês não tem variação no gênero. Então você fala the artist e pode ser o artista ou a artista. Como traduzir isso?
Aí tinha aquela moda do X, do arroba, do tanto faz. Eles falaram, a gente não quer usar isso porque é muito datado. Isso daqui a uns anos talvez seja incompreensível. O que a gente faz? O meu irmão falou, olha, vocês façam o que vocês quiserem. E elas falaram, ok, então a gente vai fazer ele inteiro no feminino. E enfim, depois se vocês tiverem oportunidade de ler, é muito estranho. Porque é tão masculino o mundo que é estranho você ler um texto que está inteiro no feminino. Isso dá um... Até hoje eu não sei o quanto isso é bom, eu acho muito bom, mas, enfim, aí vocês me contem qual é a relação de vocês. Não, porque parece bobo, mas é isso, o mundo é todo machista. É ou artista, ou galerista, ou colecionador. E quando você passa tudo pro feminino, isso te parece estranho, e não é estranho, não era para ser estranho, né? Mas enfim, isso foi um projeto que a gente fez junto. Deixa eu ver o que mais. Bom, vou falando também das questões de produção. Daí, em vários momentos, a gente tem como produzir os livros, em outros momentos, a gente não tem dinheiro para produzir os livros. E aí, uma oportunidade que surgiu, e que nem existe mais, é um edital em São Paulo, que é do PROAC, que é o Programa de Incentivo à Cultura do Estado, que tinha uma seleção específica para livro de artista. Então, a Edith, por exemplo, que é uma artista que a gente sempre admirou, tem os livros dela e tudo mais, quando ela ganhou o prêmio, a gente falou, nossa, Edith, vamos fazer o livro pela editora. Aí ela topou também, foi super generosa, e daí a gente fez esse projeto juntos, que é o Tábula. E o mesmo aconteceu com a Marilá Dardot. E aí a Marilá foi ao contrário, a gente inscreveu, depois dessa primeira experiência com a Edith, a gente mesmo inscreveu o projeto para ela. Depois a gente fez isso com o Thiago Honório, que é esse. Esse eu não vou passar porque ele desmonta todo, mas aí depois a gente vê. Será que não é melhor então mostrar depois todo mundo pertinho? Sim, depois eu... Se incomodar. Sim, mas vou deixar. E o da Fabi Faleiros também foi edital do PROAC. Que são formas diferentes de viabilizar esses projetos. Aí ainda falando da viabilidade, um dos nossos últimos projetos foi esse, da Bárbara Wagner e do Benjamin de Burca, que é uma dupla que agora está no Recife, que também ganharam um edital agora eu acho que é da Secretaria Municipal de Cultura. E daí a gente, por uma coincidência bem louca, a gente ficou conhecendo o projeto e eles toparam fazer. E daí a gente fez. Esse foi um dos nossos últimos livros. E aí ainda nessa questão da distribuição, ou de como produzir, teve uma época que aí não tinha dinheiro para nada mesmo. Só que a gente não podia ficar parado. Porque, enfim, primeiro porque a gente gosta de produzir, e segundo, porque se você não produz, as pessoas te esquecem. Então tem que... Daí a gente procurou, eu não sei, é um bolão. Essa revista foi uma das primeiras, ou a primeira revista de palavra cruzada do Brasil.
E é de Poços de Caldas, que é a nossa cidade, e os donos são amigos da família. Daí a gente falou, nossa, vamos propor alguma coisa pro Adriano? Vamos ver o que eles acham. Daí a gente pediu para usar a dupla central dessa revista e eles toparam. Aí de novo, então, registro os meus agradecimentos, eles foram bem loucos de topar fazer isso. E então a gente começou a fazer esse projeto que a gente chamou de dupla central, que ninguém ganha nada, a gente não ganha nada, o artista não ganha nada, a revista não ganha nada, aliás, ela perdeu 2 páginas de palavras cruzadas. Mas foi um projeto que, enfim, agora terminou, mas que a gente ficou muito feliz, porque dentro dessa discussão do que lugar que o livro ocupa, quem pode pagar por ele e tudo mais, essa revista ela é distribuída em todas as bancas de jornais do Brasil. E ela custa R$ 9,90. E aí é a mesma coisa do caderno. Tudo bem a pessoa achar o caderno caro, mas não é um caderno. E aí talvez a pessoa não compre isso porque é só uma revista de palavras cruzadas. Mas ela é só uma revista de palavras cruzadas que tem uma obra dentro. Então, às vezes, essa questão do acesso, ela não passa por um poder econômico, ela passa por um entendimento do que seja aquilo. E aí, de novo, tem uma variedade absurda de coisas. A gente começou com a Regina Silveira, que é a reprodução de uma obra dela, que era um jogo. Mas a gente foi tentando, à medida que o projeto andava, pedir para os artistas desenvolverem uma coisa específica para a revista. Então, enfim, vocês vão ver cada um. E aí a gente encerra com um projeto do Cildo Meirelles, que pra gente também foi outro presente, porque essa ideia da circulação vem muito, inclusive, da própria obra do Cildo. Não sei se vocês conhecem o projeto dele, que é Inclusão em Circuitos Ideológicos. Não. Inserções, inclusão não, inserções em circuitos ideológicos, que é o carimbo na nota, o silk na Coca-Cola e por aí vai. Então, de alguma maneira, isso foi uma inserção num ambiente totalmente alheio à arte. Quem assina a revista não gostou muito, não. Mas, enfim, aí fica para outro comentário. E, ao mesmo tempo, quem é do universo das artes não sabia. Se não fosse nosso amigo no Instagram, não sabia que isso estava acontecendo. Estão esgotadas as revistas? Porque a ideia, assim, era a pessoa comprar na banca ou assinar. Tudo bem, a gente não fez uma grande campanha, mas todo mundo ia lá, comprava uma revistinha, a gente distribuía nos lançamentos e a gente pedia para as pessoas assinarem, porque era uma maneira de falar para o dono da revista, olha, tem gente assinando, tem que dar algum retorno para ele. E não aconteceu isso. Claro, não parou por causa disso, não estou falando isso, mas acho que se tivesse tido uma adesão em massa ao projeto, talvez ele até continuasse, não sei. Mas, enfim, respondendo, né? Efetivamente é uma coisa efêmera, que não, mas a gente guardou alguns exemplares e a gente vai fazer uma caixa depois com a série toda. Mas isso a gente ainda vai fazer com calma, porque a gente nem tem alguns que tem menos, outros tem mais. Isso a gente é distribuindo. Deixa eu ver o que mais. Tá, aí falar dessa questão falei já desse custo, dessa distribuição. Falar um pouco da questão dos métodos de impressão, que eu sei que isso depois eu vou entrar
individualmente com cada um de vocês. Mas vocês vão ver que a gente publicou pouquíssima fotografia. E não porque a gente não goste de fotografia, mas porque pra gente é a coisa mais difícil que tem para tratar na publicação. Porque como a fotografia é, por natureza, uma reprodução, o que é a fotografia no livro? Ela é a reprodução de uma fotografia ou ela é a fotografia? Enfim, é confuso mesmo. E aí tem uma referência que eu gosto muito, que é, não sei se o amigo mostrou, que é esse Photogrids do Saul Lewitt. Mostrou? Não assim, pessoalmente, fisicamente. Tá. Pessoalmente é ótimo. Não, é que... claro, a gente é de outra geração, então a gente acaba banalizando a imagem também. Então esse livro talvez pareça muito bobo hoje, mas ele tem uma complexidade não só de impressão, mas da reunião de todas essas imagens, né? Então quando ele fez isso não tinha câmera digital, muito menos Instagram. Então tem uma questão que é conceitual, que vem muito antes da reprodução da imagem. E aí hoje, qual que é a nossa dificuldade com fotografia? Primeiro tem a banalização da imagem fotográfica e depois tem a banalização do conceito. Porque como você pode fazer, qualquer um pode produzir essa imagem, a gente fica sem saber em que terreno a gente está pisando. E, de novo, não porque eu não gosto de fotografia, é o contrário. Porque eu gosto muito e aí eu não sei que lugar ela tem ainda. Mas então a gente fez... O primeiro livro de foto mesmo foi o do Thiago. Se puder colocar, que aí depois... É que ele desmonta, então, que é esse daqui. Que ele é basicamente um livro de fotografia. Só que as fotografias nem são do Thiago. São de um fotógrafo que ele contratou. Então, ao mesmo tempo que o livro é pura imagem, o que menos interessa ali é a fotografia como fotografia. E aí esse livro foi selecionado no festival da revista Zoom, do Instituto Moreira Salles. Aí, depois a gente edita, né, os vídeos. Aí a fofoca é que alguns fotógrafos ficaram pé da vida com essa seleção. Porque eles falaram, isso não é um fotolivro, porque o Thiago não é fotógrafo, não foi ele que fotografou. A fotografia foi um meio para produzir esse livro. Então rolou essa coisa dos artistas ficarem incomodados. Mas, gente, é um livro de fotografia, mas ele não é um livro de fotografia. Ele trabalha com qual linguagem? O Thiago, ele trabalha com tudo que você pode imaginar. Tem um outro. O Thiago é outro artista que... Qual é o sobrenome dele? Honório. É H-O-N-O. É o da caixinha vermelha. É o Augusta. Vocês viram? É dele? É. Peraí que eu acho que o miolo tá trocado. Não, é esse mesmo. É esse mesmo. Então, o Thiago depois... vocês viram. Mas, enfim, para falar dessa piração do Thiago, né? Ele tinha esse trabalho que ele fez, eu acho, quando estava ainda no mestrado ou no doutorado, agora eu não lembro. Era uma colagem que ele tinha feito para uma disciplina que ele analisava a Rua Augusta. E ele fez nesse papel manilha, que ele fala que é papel de açougue, de carne, ele tem uma questão do corpo, da sexualidade. E ele falou, eu quero que seja impresso nesse papel. Só que o papel manilha que vocês encontram no açougue, ele não entra na máquina de offset. Ele é papel de embrulho.
O papel que entra na máquina de offset chama papel AG. Nossa, eu esqueci. AG capa rosa. E aí, existe papel capa G rosa? Não, pararam de fabricar o papel capa G rosa. Tem o azul, tem o amarelo, tem o verde, mas não tem o rosa. Thiago, não tem o rosa. O que a gente faz? Ah, não vou fazer o livro. Aí entra todo um processo, assim, foi realmente bem pesado todo o processo. A gente comprou lotes, todos os lotes que sobraram no Brasil de papel capa G rosa para fazer esse livro. Não, a gente comprou do Sul, daqui do Nordeste, de Minas. E aí chega na gráfica. A gráfica falou, a gente não vai usar esse papel não, tá sujo. Por causa do transporte e tal. Então, ok, vai lá limpar todas as folhas. Então, esse livro é muito simples. Mas não. E vocês entendem que a fotografia ali não é só fotografia, o papel aqui não é só papel? Vai além. E não é porque deu trabalho, é porque vai além. Mas o Thiago, enfim, então ele trabalha com tudo. Oi? Deixa eu ver de novo agora que eu sei essas coisas. É que eu tô tentando... Eu tô falando superficialmente para pegar alguns pontos. Depois eu posso falar mais de cada um. Mas o que eu falo? Bom, o Thiago ele tem um trabalho muito de acumular as coisas também. E sempre muito ligado à matéria das coisas. Então, agora a última série dele chama Pintura de Parede. Que são umas lixas que ele usou para pintar a casa dele. Antes de pintar, você lixa a parede. Então ele guardou todas as lixas que ele usou para lixar a casa dele e aí ele monta pinturas com essas lixas. Mas enfim, depois a gente dá uma olhada em outras coisas. Mas aí eu estava falando dos métodos de impressão, né, de fotografia. Aí o outro trabalho que a gente fez com fotografia foi o da Bárbara Wagner e do Benjamin de Burca, que vocês vão ver, já estão vendo aí. Que vocês conhecem esse projeto no Recife, das esculturas nos edifícios? No Recife é uma lei, os edifícios acima de 1.000 metros quadrados têm que ter uma obra de arte. Aqui também? Estão tentando derrubar essa lei. É uma das leis que o pessoal quer derrubar. Porque no começo eu acho que até rolava um interesse real. E aí depois, assim, bota qualquer coisa. As construtoras fazem e colocam lá qualquer coisa. Qualquer coisa. Exato. Então, ela perde totalmente sentido. E aí, o que a Bárbara e o Benjamin, eles fotografam essas esculturas. E ainda que tem um trabalho fotográfico pesado, o Benjamin fotografou tudo analógico, fez uma seleção e tal. O livro não é sobre as fotografias. O livro é a fotografia com o depoimento do porteiro. São coisas indissociáveis. Então, ainda que a fotografia tenha um peso muito grande, ela não está sozinha ali. Ela precisa de outra coisa acontecendo junto. Então, esse foi o segundo livro de fotografia. Aí, só dessa coisa da impressão, eu queria comentar, mais uma vez, babando o ovo do Fábio Moraes. E também porque eu ouvi alguém falando da Riso. A Riso virou uma moda, assim, gigante em São Paulo. Bom, imagino que aqui também, em todo lugar, né? E tem coisas maravilhosas e tem coisas que eu acho que são muito a piração da Riso. E aí o Fábio fez esse livro, que para mim é o livro mais bonito que tem impresso em risografia. Porque não tem piração nenhuma da risografia. Não estou falando que não possa ter a piração, acho legal. Mas é porque às vezes a pessoa ela só faz a piração e...
Então é um livro que não tem piração, é preto e vermelho e é maravilhoso. Isso para falar dessas técnicas. Aí um outro que eu queria mostrar, que é da Laís. Também um pouco para falar dessa questão do livro como um objeto mesmo, 3D. Claro, sempre vai ser 3D, mas alguns ganham outro status. O próprio livro de Edith que eu passei aí, ele tem esses dobramentos, essa sanfona, que ele ganha uma espacialidade além dos outros. Esse livro da Laís, talvez vocês conheçam a obra dela mais famosa, na última Bienal, eram 2 torres, bem no vão do meio da Bienal. 2 pesos e 2 medidas. Então, uma artista também super interessante, que trabalha muito cartografia, mapa. E daí a gente convidou a Laís para fazer alguma coisa. A gente é sempre assim, a gente gosta, fica enchendo o saco do artista até fazer alguma coisa. A gente fala, Laís, o que você pode fazer? Aí ela criou esse projeto, que chama Cruzeiro do Sul, que ela vai fazer uma análise, porque o Cruzeiro do Sul, como ele está representado na bandeira do Brasil, ele está ao contrário. Então ela vai fazer, tudo bem? Vai contar uma história desse ponto de vista, que é de onde você está olhando o Cruzeiro do Sul. E na verdade ela está questionando de onde a gente está olhando qualquer coisa, qual é o nosso ponto de vista. Então é absolutamente simples o livro, deixa eu só pegar para... É uma folha com o Cruzeiro do Sul. E aí daqui, de lá, que é do espaço, e daqui, que é a gente olhando o Cruzeiro do Sul. E tem o livro mesmo com essa história. Então são coisas muito... Enfim, eu prefiro vocês falarem o que vocês acham. Mas eu gosto muito da capacidade que esses artistas têm de manobrar esses materiais, esses conteúdos. Vocês têm uma boa saúde financeira? Saúde. Depende do que você acha que seja uma saúde financeira. A gente não vive da editora. Não vive. Não. A pergunta era essa. Cruel. Não. Tem os surtos de loucura e tem os surtos de loucura. Não, mas é obviamente divertido, né? Então, vale a pena. Não, isso... enfim, isso é uma discussão longuíssima, mas que eu vou retomar. Que é o... Não, já posso emendar agora, então. Que é, para que ter uma editora? Não eu, digo, por que ter uma editora que produz livro de artista? O sistema da arte, na verdade, não é de hoje, ele vem se consolidando e vem se modificando ao longo da história. E o sistema da arte, na verdade, ele nunca esteve desligado do mercado, só que hoje o mercado domina o sistema da arte. Tem uma inversão aí. Então não dá para pensar arte, aliás, vou me corrigir, claro que dá para pensar arte, fazer arte fora do mercado. Mas dentro do sistema institucionalizado, você passa pelo mercado. Obrigatoriamente, quase. Então, na verdade, eu acho muito interessante essa produção autônoma, isso que a gente chama de autopublicação, e eu acho mais que os artistas têm que produzir e fazer.
e colocar no mundo. A questão é que essa produção, ela tem um lugar de circulação muito restrito quando é feita dessa maneira autônoma, da autopublicação. Não estou falando que é pior, mas é diferente. E aí o que as pessoas não sabem é que talvez o processo mais caro da edição não seja a produção em si, mas seja a circulação de tudo isso. Então, quando a gente abriu a editora, antes de saber qualquer coisa, a única coisa que a gente tinha certeza é que tudo que a gente produzisse, independente de ser 5, 10, 15 ou 1000, todos os exemplares seriam doados, uma unidade, né, de cada livro, seria doado para a biblioteca do MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Que eu estudei lá, o meu irmão estudou lá, e então tem uma gratidão particular mesmo. E porque o MAC, a gente reconhece no MAC uma instituição que trabalha esse tipo de produção ao longo da história, desde o Walter Zanini com arte postal, hoje a Cristina Freire, que revisita a pesquisa do Zanini de alguma maneira, e porque é um museu público e gratuito, vinculado a uma universidade que produz pesquisa. Então, se alguém falar que não pode ter o livro, a gente dorme com a consciência tranquila que são todos disponíveis ao público nesse museu. E aí tem essa coisa da circulação. Então, por exemplo, meu irmão não está aqui porque ele está viajando. Ele vai visitando os museus, no caso na Europa, e ele vai mostrando o trabalho da editora nesses museus. Às vezes a gente doa, às vezes a gente vende. E os museus ficam... A nossa produção é muito bem recebida, ainda bem, felizmente, fora do Brasil. Então, essa produção ela está entrando dentro desse sistema institucionalizado de arte. Pode parecer pouco? Pode, mas não é. E isso, ao longo da história, é menos irrelevante ainda. A Sandra, por exemplo, que é uma artista super aclamada, reconhecida, valorizada aqui no Brasil. Hoje, se você entra no site do MoMA e digita Sandra Cinto, a Sandra faz parte do acervo do MoMA, por causa do livro que ela fez com a gente. Então, não é pouco você estar no acervo do MoMA. Ou do MAC, e não é uma... Não estou fazendo apologia ao estrangeiro, não é isso. Mas é só um exemplo máximo do papel que tem essa distribuição. E aí você encher uma mala de livro e sair por aí, não custa barato. Participar das feiras você tem que pagar. Tudo tem custo. Então, para além do custo de produzir esses objetos, tem todo um custo que é de distribuir isso tudo. Tem uma... Imagina, vendendo ou não, a gente tem que pagar contador, tem que emitir nota fiscal e por aí vai. E tudo isso as pessoas não enxergam, porque elas não sabem, não é obrigação de ninguém saber de tudo isso. E aí no final, por isso a gente fica tão reticente quando as pessoas falam que o livro é caro. Tá. Aí um outro projeto de fotografia também. Que isso, estou tentando mostrar essas linhas diversas, né, da editora. Uma coisa que a gente queria muito fazer mais sistematicamente, então, primeiro, é trabalhar com artistas estrangeiros, que tem alguns engatados, mas o processo é mais lento. Mas a gente queria muito trabalhar reedições.
Por que reedições? Esse caso do contrato, por exemplo, do Sef Siglaub. Então, é uma coisa que circulou num determinado momento, e aí isso vira uma preciosidade. Esse caso específico não é tão uma reedição, porque, enfim, tem essa coisa da tradução e tudo mais. Mas, enfim, tem muitos livros que saem de circulação, e aí eles não só ficam muito caros, que eu acho que tudo bem, é essa coisa da raridade, mas alguns desaparecem mesmo, eles saem do circuito, você não encontra, ou está numa coleção particular e não está no museu, enfim. Então a gente começou a pesquisar livros que a gente gostaria de reeditar. E aí quando a gente fala reeditar, significa fazer alguma coisa diferente do facsímile, porque isso é muito comum, você fazer facsímile de obras raras. Que o facsímile, não sei se vocês sabem ou não, é uma cópia, uma xerox, similar daquilo que existe. Quando a gente fala reedição, a gente fala que ou a gente vai se apropriar dos meios de produção, ou a gente vai repensar esses meios de produção. Então, o primeiro e até agora o único projeto que a gente conseguiu fazer nessa série é o X-Range, da Regina Vater, que é uma artista carioca que também morou muito tempo fora. Por ela ter morado fora, também já é uma senhora, ficou um tempo no ostracismo e agora ela vem sendo retomada. Então ela teve uma individual no MAC de Niterói, passou a ser representado pela Galeria Jacqueline Martins em São Paulo. Está na exposição Radical Woman, que está nos Estados Unidos agora. Enfim, tem uma produção consistente. E aí ela mostrou esse álbum que ela tinha feito em Buenos Aires, na década de 70, e ela mesma não sabe onde estão os exemplares desse álbum. Foram sendo vendidos e sobrou um. E esse um que está na galeria, se um museu não comprar, vai parar na casa de alguém e aí pronto, aí que a gente nunca mais vai ver isso. E aí antes que isso acontecesse, a gente fez essa reedição, que para além enfim, a obra da Regina já é incrível por si, mas tinha um outro dado que essa série, ela fotografa a casa das pessoas, e ela fotografou a casa do John Cage, do Elliot Sica, da Lygia Clark e do Vitor Conte. Porque eles eram amigos. E eles moravam todos mal em Nova York. Moravam em qualquer... a Lygia eu acho que era em Paris. Acho não, era em Paris. Então isso, além da própria obra, é um documento do tempo também, desse tempo que eles viveram. E hoje, o Elliot Sica e a Lygia Clark são simplesmente os maiores expoentes da arte no Brasil. Da arte brasileira no exterior, talvez, sabe? Mas enfim, então a gente fez essa reedição. E aí uma curiosidade, por exemplo, é que junto das fotos ela fazia esses poemas visuais. Deixa eu só mostrar para... Vocês vão ver esses dois. Então, se fosse uma edição facsimilar, isso seria uma impressão. A gente falou, não, a gente quer o papelzinho, quer o tananã. E aí o ápice foi esse, que tem esse papel colado e rasgado. Ele é colado e ele é rasgadinho aqui. E aí, como que a gente vai fazer isso? Vamos bater uma faca. Aí a Regina falou assim, não, uma faca vai ficar... É rasgado, não quero faca, não quero a faca que simule. Então, e se imprimir? Aí eu falei, aí eu que não quero, porque ele é rasgado e ele é colado. Deixa eu pegar mais um aqui, só pra mostrar. Deixa eu ver se é esse. Aí eu falei, não, tá bom, então vamos fazer o seguinte, eu rasgo o papel.
E é uma tiragem de 1.500. Aí eu falei assim, não, eu rasgo. Aí a Regina surtou, ela falou, não, você é louco. Eu falei assim, tudo bem. O meu irmão falou, eu não vou rasgar. Eu falei assim, eu rasgo, tudo bem. E aí, ok, a gente topou, eu topei rasgar. Como que você vai... O original, então, é o papel rasgado. Como que você vai rasgar uma coisa que já está rasgada? Você precisa de sangria. E aí você vai começando a olhar para a coisa de outro jeito. Então a gente descobriu, quando ela fez isso, era uma serigrafia que ela fez com o corpo, usando o corpo como um carimbo. Então a gente descobriu que o papel rasgado era um papel rasgado dessa outra imagem. Então a gente achou a imagem aqui do papel rasgado, fez uma faca dele redondinho e depois rasgou o papel e colou. E uma outra coisa também que foi muito legal da Regina, quando a gente foi montar o arquivo, as fotos eram todas meio desalinhadas, meio tortas. Aí eu falei assim, nossa, Regina, eu fico muito incomodado de ver essas fotos tortas, porque quando você está com o original na mão, você não percebe isso. E claro, naquela época ela não montou no InDesign, ela montou as fotos. Eu falei assim, nossa, Regina, eu fico, sei lá, fico incomodado. O que a gente pode fazer? Ela pode colocar tudo no lugar. Ela falou assim, porque ela é bem louca, ela é incrível. Ela falou, se a gente tem a tecnologia, por que não usar? Eu falei, pode deixar tudo reto. E aí isso a gente fez, não é no intuito de melhorar, era inclusive para marcar uma diferença desse original. Enfim, questões que vão surgindo quando a gente trabalha com uma coisa que já existe. Mas, enfim, era isso de tentar dividir com vocês um pouco dessa complexidade de todo o processo. Mas depois a gente pode pegar alguns específicos para debater. E entender que, enfim, claro, quando vocês, imagino quando tenham discutido com o Gustavo, ou com, não sei quem mais veio, mas cada um deve ter tratado de um tema específico, de uma dificuldade específica desses meios de produção, das tecnologias, ou dessa questão histórica. E aí quando você coloca tudo junto, que é o caso da editora, é realmente mais sujo do que aparece no site, não é tão limpo assim. Tem uma coisa, para falar também dessa questão da editora, né? Eu não estou, de maneira alguma, defendendo que essa produção só possa existir nesse meio burocrático da edição, de uma editora. Mas é para falar dessa complexidade mesmo. Por exemplo, as reportagens que saem, porque a gente tem um clipping, nem sei se está atualizado, mas os livros saem em jornal, saem em revista. O jornalista não vai atrás. É você que senta, escreve um release, manda foto, fica buzinando. E aí você ganha página, nota, enfim, o que for. Isso tem uma relevância para as pessoas conhecerem o trabalho do artista. Não é só pra gente, é pro artista, pra produção como um todo. E são coisas que quando você faz sozinho, é muito mais difícil de acontecer. Não que não possa acontecer, isso pode acontecer, mas é bem mais difícil. É um pouco, talvez, o trabalho de uma galeria de arte, só que para o objeto livro. Deixa eu ver se tem mais algum que eu... Acho que daqui de baixo. Se puder mostrar esse Débora Bolsoni blocado, só porque esse eu não trouxe porque é muito grande, muito pesado. Esse cinza. Aí.
Ah, desculpa, eu tô achando que você não tinha visto. Meu Deus, é porque esse negócio aqui não é. Que a Débora, por exemplo, é uma artista que sempre trabalha dialogando com a arquitetura dos espaços, né? E aí, quando a gente a convidou também para fazer, ela falou: eu queria. Tem essa metáfora, que talvez seja muito banal, do livro como uma janela, que de alguma maneira o Luiz Camitzer também retoma. E aí, o que ela fez foi pensar no livro como funcionaria essa janela, não no sentido de abrir o livro, mas formalmente dessa estrutura, né? Então, o livro é só. Tem esse nome, chama Blocado, é um bloco de páginas cinzas, vazio, e o que estrutura é esse elemento de serralheria, né, como se fosse uma janela, e a cola, ela parece esse vidro que é no processo de passar a cola da encadernação, ele vai deixando, conforme você vai passando várias vezes, ele vai deixando canelado assim. E isso faz referência, na verdade, a um manual que chama Neuffer. Alguém aqui é arquiteto? Que quem estuda arquitetura conhece esse livro, que é um desses livros chatos que você é obrigado a ver no começo da faculdade. Mas que é um grande manual de medida, como se pudesse existir um grande manual para medir tudo na vida. Então ela esvazia isso e fica só o blocado. E enfim, mas esse papel é o papel que ela usa para desenhar, tem uma série de coisas. E no final isso vira um objeto também. Todo mundo fala, mas isso não é um livro, é uma escultura. Aí a gente fala, ok, se você acha que é uma escultura, tudo bem. Porque é uma escultura mesmo, acaba virando. Mas eu acho que é isso.